Estilo Web Rádio. Inteligência e sofisticação. 24 horas ao seu lado. Super bate-papo. Papo de Preto com o professor Benedito Carlos dos Santos. Costuma-se dizer no Brasil que o racismo seria mais brando, ou mais disfarçado, ou mais hipócrita, ou mais escondido, porque nunca houve, ao contrário dos Estados Unidos da América, uma legislação específica que separasse brancos e negros e segregasse os negros. Nos Estados Unidos, como se sabe, do século XIX até a década de 1960, vigoraram nos estados do Sul as odiosas leis Jim Crow, leis que segregavam os negros, que proibiam que os negros frequentassem os mesmos lugares que os brancos. Essas leis só foram abolidas depois de uma intensa luta pelos direitos civis dos negros a partir de 1964. Ora, embora leis semelhantes a essas não existissem no Brasil existia uma lei que na prática tornava a propriedade privada um privilégio da elite branca brasileira. Essa lei foi a Lei de Terras de 1850. Essa lei foi aprovada no Parlamento Brasileiro em 13 de setembro de 1850, não por coincidência, algumas semanas após a proibição do tráfico negreiro para o Brasil, a Lei Eusébio de Queiroz. Por essa Lei de Terras de 1850, acabava uma coisa que era muito comum no Brasil, a sesmaria, que era a doação de terra por parte do Estado. No Brasil, a elite fundiária, ela não era nem mesmo uma proprietária que comprou as terras, ao contrário do que acontecia na burguesia de outros países. Era uma elite, uma aristocracia, que desde a colonização recebia terras do Estado. Então, esse tipo de relação passou a ser proibida. Por outro lado, as terras chamadas devolutas, ou seja, terras que pertenciam ao governo, elas só poderiam ser apropriadas através da compra. Era proibido simplesmente a ocupação por algum tempo. Por que essa lei foi aprovada? Exatamente para garantir que terra no Brasil fosse um privilégio da elite que tinha dinheiro para comprá-la, ou seja, a elite dos latifundiários que já eram proprietários de terra. Nesse momento, com vistas ao fim da escravidão e o início da imigração europeia para o Brasil, o que a elite brasileira temia? Que os proprietários de terra perdessem a sua mão de obra ex-escrava ou imigrante, se esse homem, essa mulher, imigrante ou ex-escravo, pudesse ir para outras regiões do país afastadas e simplesmente se tornar proprietário ocupando a terra. A elite não podia permitir isso. Ela queria que os trabalhadores se estabelecessem nas fazendas sob o seu jugo, sob o seu domínio. Por isso a Lei de Terras, que é um dos grandes responsáveis por ter o Brasil se transformado num país de latifúndios, um país onde a pequena e média propriedade sempre foram muito difíceis, porque a ocupação se torna praticamente ilegal e só pessoas com grana, com dinheiro, podiam se apropriar das terras. Super bate-papo. Cultura, esporte, política, sociedade. SBP Cultura. Super bate-papo. Esse é o Super Bate-Papo, uma conversa entre 4 amigos e mais convidados. Eu sou o Douglas, administrador de empresas e gestor de políticas públicas. Benê, professor de História e historiador, militante. Luizão, consultor legal. Ricardo, biólogo. Esse é o nosso time que vai trocar ideias sobre 4 temas importantes nos tempos atuais. Estaremos aqui falando sobre cultura, política, esporte e sociedade, abordando esses assuntos de modo descontraído e inteligente, como é próprio quando se quer levar um bate-papo de verdade. Um super bate-papo. Esperamos que você aprecie e volte sempre, porque essa é a nossa contribuição para fazer um mundo melhor. Então, demorou! Vamos começar esse super bate-papo agora! Opa! Estamos aqui começando este SBP Cultura. E hoje quem vai falar é o Benezão, professor Benedito Carlos dos Santos, porque este é um super bate-papo especial do mês da consciência negra. E então nós vamos apresentar a palestra que ele deu para os alunos da faculdade do Hospital Albert Einstein. Nesse encontro, ele falou sobre a história do movimento negro. Então aproveite aí, porque
Tem muita coisa para você aprender e para você refletir a partir das colocações feitas pelo professor, que aliás inicia a palestra falando do deputado herdeiro da família real, Luiz Felipe Orleans e Bragança. Umas besteiras que ele falou exatamente sobre a questão do negro. Se você quer saber, comece a ouvir a palestra do professor Bené. Ele começa por aí. Vamos ouvir o que falou o deputado. No 13 de maio do ano passado, ele foi ao Congresso para dizer que a escravidão era uma coisa normal. Afinal de contas, todo lugar tem escravidão. Então, ele não sabia porque as pessoas ainda reclamam disso até hoje. Você tem uma ideia do nível dos nossos parlamentares, né? Então, mas, enfim, as pessoas que colocaram a Princesa Isabel é a redentora, a mulher que libertou os escravos. E boa parte de vocês que estão aqui, eu tenho certeza que vocês nunca ouviram falar de caras como André de Rebouças, como José do Patrocínio, Luiz Gama e tantos outros afrodescendentes que, na verdade, lutaram pelo fim da escravidão, que tiveram um papel determinante na abolição da escravidão no Brasil. Né? E mais ainda, indivíduos que na realidade, tiveram foram responsáveis por uma grande mobilização da sociedade civil exatamente pelo fim do trabalho escravo. Todo mundo conhece o Castro Alves, o poeta dos escravos, o poeta da abolição, um dos mais importantes poetas do romantismo brasileiro, mas a maioria das pessoas não sabe quem foi um cara chamado Luiz Gama, que foi um indivíduo que dizem que através da sua ação jurídica, libertou mais de 300 escravos em São Paulo. E era um homem que escreveu muito sobre a questão dos escravos, a questão dos negros no Brasil. É um cara que produziu muito, que tinha um jornal satírico, que satirizava o tempo todo a monarquia e a prática escravocrata. Né? André de Rebouças, que foi um engenheiro, inclusive. Se você passar pelo Rio de Janeiro e ver aqueles arcos da Lapa, aquele é um projeto do André de Rebouças, que era um afrodescendente, e foi um importante militante na luta contra a escravidão. Quando você passa em Pinheiros, você vai ver que tem uma rua que chama Teodoro Sampaio. Mas a maioria das pessoas não sabe quem foi Teodoro Sampaio, que foi, na verdade, um sujeito, um escritor negro, né, um geógrafo negro, que foi muito importante exatamente para desenvolver todo um estudo sobre o Brasil. Teodoro Sampaio era negro. Para a maioria das pessoas, ele é simplesmente um nome de rua. Né? Um livro que eu recomendo a todos, no final da década de 70, o professor Abdias do Nascimento escreveu um livro que se chama O Genocídio do Negro Brasileiro, onde ele demonstra por A mais B, que todos os aspectos da cultura negra brasileira, de alguma forma, sofreram algum tipo de repressão. Seja uma repressão física propriamente dita, como é o caso do samba, da capoeira, dos cultos afro-brasileiros, que no início do século XX eram perseguidos. Pra você ter uma ideia, pais e mães de santo precisavam ter autorização da polícia para exercer a produção. O Código Civil criado na República, embora estabelecesse liberdade religiosa para todos os brasileiros, punia, na verdade, a feitiçaria como crime. E o fato de ter essa norma no Código Civil brasileiro dava a possibilidade de prender mães e pais de santo. Então, assim, essa história aqui no Brasil, olha, sempre houve, vamos dizer, uma liberdade, a história das 3 raças que compõem o Brasil, isso é conversa fiada. Na verdade, durante muito tempo no Brasil, se tentou estabelecer um predomínio da raça branca. Inclusive, quando ficou claro para todo mundo que a escravidão estava com os dias contados, na época do governo monárquico, começa a se importar europeus para o Brasil. Porque, gente, ao contrário daquela ideia que se pensa, os europeus vieram para trabalhar, sim, eles vieram para trabalhar. Agora, por que o cara que era escravo não podia ser usado como mão de obra assalariada? Porque por trás disso tinha um projeto que, na época, nem procurava esconder, ninguém era politicamente correto, ninguém queria ser politicamente correto no século XIX, um projeto que é muito claro de branqueamento do país. Né? A ideia de trazer alemães e italianos é exatamente a ideia de branquear o país. É a ideia de que era necessário branquear a sociedade brasileira. Né? O negro servia para ser escravo, mas não servia para ser trabalhador livre. No início do século XX, nós temos uma série de livros, né, que, muito baseados naquele pensamento racista, eugênico ou eugenista, que estavam muito em voga na Europa, né,
que, aliás, vamos abrir o jogo. Esse pensamento que vai dar origem mais tarde ao nazifascismo, às ideias nazistas, né? Então, um médico metido antropólogo baiano, Nina Rodrigues, dizia, por exemplo, tem um livro dele que chama Os Africanos no Brasil, onde ele fala com todas as letras, ele diz com todas as letras, que os negros eram inferiores. E, portanto, eles não podiam ter igualdade. Ele critica o Código Civil brasileiro, inclusive, porque ele fala que é um absurdo você tratar como iguais pessoas que são inferiores. Ele está se referindo aos negros e pardos no Brasil. O cara que nasceu na Bahia, né? Então, esse é o pensamento no Brasil a qual o movimento negro vai ter que lutar, né? Ou seja, antigamente costumava-se dizer que no Brasil não tinha racismo, né? Por quê? Porque as pessoas comparavam com os Estados Unidos da América, onde havia leis racistas, onde havia uma segregação oficial. Aliás, Estados Unidos, os estados do sul dos Estados Unidos, África do Sul e, posteriormente, a Alemanha nazista, são as únicas 3 sociedades do século XX onde se estabeleceu o racismo como doutrina oficial do Estado. São os únicos estados, os únicos governos que estabeleceram o racismo oficial, né? A Alemanha nazista, a África do Sul e os estados do sul dos Estados Unidos. Claro que isso nunca aconteceu no Brasil, mas também não aconteceu na maioria dos países. Então, baseado nessa diferença, onde nos Estados Unidos tinha legislação segregacionista, a Ku Klux Klan e o Diabo 4, no Brasil a violência nunca chegou a ser institucionalizada, mas ela existia, né? Então, muitos começaram a dizer que no Brasil não tinha racismo, né? E aí tem um marco importante, na minha opinião, que é na década de 1930, a publicação de um livro, que é um marco da sociologia brasileira, que é Casagrande e Senzala, do Gilberto Freire, né? Onde Gilberto Freire, uma piada sobre Gilberto Freire, é que Gilberto Freire, como sociólogo, foi um ótimo romancista, né? O Gilberto Freire, na verdade, estabelece toda uma relação entre brancos e negros, uma relação amorosa. Para ele, aquilo que na prática foi o estupro das escravas pelo dono da fazenda, ele via aquilo como uma relação amorosa, amistosa. Então, segundo ele, as relações sociais, raciais, sexuais no Brasil não tinham o caráter violento que tinha na sociedade norte-americana. E o livro do Gilberto Freire, ele foi um best-seller mundial, inclusive. Gilberto Freire foi um dos primeiros intelectuais brasileiros a ser reconhecido no exterior. E durante algum tempo, essa esparrela de que no Brasil não existia racismo, né, acabou, inclusive, influenciando pensadores de outros lugares. Durante algum tempo, você tem uma ideia, quando o Nelson Mandela esteve no Brasil, na década de 1990, Mandela esteve aqui, o primeiro discurso do Mandela, ele fala que o sonho dele era uma sociedade, que na África do Sul houvesse uma sociedade multirracial e sem racismo, como o Brasil. E aí alguns falaram, Mandela, não é bem por aí, mano. O bagulho aqui é um pouco diferente, né? Mandela, você viu, Nelson Mandela, ele próprio tinha um pouco essa ilusão, que hoje, na verdade, ninguém mais acredita, porque até essas ilusões os caras conseguiram destruir nos últimos tempos, né? Muito bem. É nesse sentido que sempre houve organizações, de alguma forma, que procuravam defender os interesses dos negros, né? Existe no Brasil uma imprensa negra desde o século XIX. Existem vários órgãos de imprensa que são voltados para a população negra. Alguns até têm um caráter meio elitista. Existem alguns órgãos de imprensa que são voltados um pouco para aquela classe média negra alfabetizada. Porque, acredite, a sociedade brasileira, apesar de tudo, sobretudo a partir do final do século XIX, existia uma certa elite letrada, geralmente mestiça, geralmente mulata. Você pode citar figuras como Machado de Assis, Lima Barreto, o presidente, o cara que foi presidente da República, que é o Nilo Peçanha. Aliás, o Nilo Peçanha é um daqueles brasileiros de origem afrodescendente, de origem africana, que foi branqueado ao longo da história. Você vê fotos do Nilo Peçanha, ele é quase um ariano, quando o Nilo Peçanha era negro, foi presidente da República. As pessoas falam, mas no Brasil nunca teve um presidente negro. Só num tempo que o Nilo Peçanha não se considerava negro. Tá? O Machado de Assis, você vê a foto do Machado de Assis, quando jovem, e a foto dele oficial na Academia Brasileira de Letras. São duas pessoas completamente diferentes. Lá atrás é o Machado negro, e aí o cara da Academia Brasileira já é mais clarinho, né? É o processo estranho de branqueamento que negros ilustres, né, sofreram no Brasil com o passar dos anos. Mas, assim, em várias partes do Brasil,
havia manifestações dos negros, dos afrodescendentes, principalmente no aspecto cultural, defesa da cultura negra, defesa dos valores, e até muitas vezes denunciando o racismo. Agora, o primeiro grande movimento negro a unir uma boa parte dos afrodescendentes do Brasil surge em 1934, quando foi criada a Frente Negra Brasileira. A Frente Negra Brasileira foi criada em São Paulo, em 1934. Ela, quando Getúlio estabeleceu a ditadura do Estado Novo, ela foi extinta, como praticamente todas as organizações da sociedade civil. A Frente Negra Brasileira, ela foi uma associação que teve um papel importante. Só em São Paulo ela tinha mais de 30 mil filiados, né? Inclusive, os participantes da Frente Negra tinham uma carteira, uma espécie de carteira de identidade. Quando o cara era detido pela polícia, ele mostrava a carteira da Frente Negra, que era o suficiente para o policial não fazer nada contra ele, dado o prestígio que essa organização tinha, né? A Frente Negra, inclusive, fez uma campanha, uma época, para que os negros ingressassem na Guarda Civil, que era uma ala da Polícia Militar, até porque eles achavam, o líder da Frente Negra imaginava que uma forma de acabar com o racismo policial era exatamente ter mais negros dentro da corporação policial. Então, a ideia, inclusive, da Frente Negra era se transformar em partido político. Eles chegaram a dar entrada no Superior Tribunal Eleitoral para virar um partido. Só que veio o golpe do Getúlio, em 1937, golpe do Estado Novo, baniu todos os partidos e todas as organizações da sociedade civil. E a Frente Negra foi impulsada, né? Uma vez eu estava contando para alguns alunos que eu estava... Porque esse seria o meu estudo do mestrado, que eu nunca concluí. Estava contando para algumas pessoas sobre a Frente Negra, e aí um rapaz perguntou, mas essa Frente Negra existia onde? Nos Estados Unidos? Não, existia no Brasil, entendeu? Porque normalmente a gente acha que só existe movimento negro nos Estados Unidos. Mas tem vários. Na década de 1940, Abdias Nascimento, um dos maiores intelectuais negros brasileiros, ele organizou uma companhia teatral que chamava o Teatro Experimental do Negro. Essa companhia revelou pessoas como a Ruth de Souza, uma atriz extraordinária, trabalhou na Globo muitos anos, e era exatamente pelo fato de não haver, para atores negros, papéis significativos. Então, a ideia é de criar uma companhia de teatro que pudesse, na verdade, onde atores, coreógrafos, diretores negros pudessem atuar. Bom, quando vem o golpe militar de 1964, evidente que todas as organizações da sociedade civil, de novo, foram reprimidas. Era proibido, na época da ditadura, você falar em racismo, você falar em movimento negro, né? Inclusive, na imprensa brasileira, quando veio o AI-5 e havia, nas redações dos jornais, havia censura, né? Havia palavras que não poderiam ser pronunciadas. Uma delas era racismo. Você podia falar de racismo nos Estados Unidos, não no Brasil. Quando surgiu o movimento negro unificado, ele não podia ser mencionado. Em 1976 surge uma organização que, na verdade, vai ter um papel muito importante para a denúncia dessa falsa democracia racial brasileira, que até então ainda tinha um discurso oficial que o Brasil havia uma democracia racial, que é o Movimento Negro Unificado, MNU, que foi fundado em 1976. Que aí ele tem um papel realmente muito importante e muito significativo nas lutas que são travadas até hoje, contra a violência policial, denunciando o racismo estrutural que existe na sociedade brasileira. E já no final da década de 1970, o MNU, ele já defendia a existência de cotas étnicas nas universidades, nos empregos, o que na época todo mundo achava um absurdo. Inclusive, uma parcela da esquerda brasileira ficava contra a gente. Eles achavam que isso daí era importar racismo dos Estados Unidos, se precisasse. Como se no Brasil não houvesse uma sociedade que era bastante racista. Tá certo? Tem uma pergunta aqui, Gustavo. Boa noite. Não precisa me chamar de senhor professor, por favor. Eu me sinto um tanto velho quando alguém fala assim. Uma dúvida referente ao início de sua fala. Personagens como Dona Isabel, não é primeira porque ela nunca foi rainha de nada, mas Dona Isabel e Joaquim Nabuco, participando da Sociedade Brasileira contra a Escravidão, fundada em 1880, não pode ser considerado redentores porque são brancos ou porque não contribuíram o suficiente pela causa da emancipação.
Obrigado, é bom entender a visão do senhor. Bom, o que é um redentor? Né? Redentor é quando você dá à pessoa um atributo praticamente religioso. Né? Redentor, para os cristãos, é Jesus Cristo, que sacrificou para redimir o pecado dos homens. Então, redentor. Até porque eu não tenho nenhuma visão religiosa, eu não acredito em redentores, e principalmente redentores terrenos. Né? Sobre a princesa Isabel, eu gostaria de deixar uma coisa muito clara. Os biógrafos da princesa Isabel dizem que, pessoalmente, ela era contra a escravidão. Né? Como muitos biógrafos, Dom Pedro dizem que, pessoalmente, ele também era contra a escravidão. A gente precisa tomar um pouco de cuidado, porque chega um momento no Brasil do século XIX que todo mundo, da boca para fora, se diz contra a escravidão. É a mesma coisa, você sai hoje aí perguntando na rua, por mais conservador que o indivíduo seja, ele vai dizer sempre que é a favor da justiça social. Aí você fala, tá, você está na política há 50 anos, o que você fez pela justiça social? Vamos mudar de assunto. Entendeu? Uma coisa que precisa ficar muito claro para vocês é que a escravidão e monarquia são as duas faces de uma mesma moeda. A escravidão só existia, a monarquia só foi criada no Brasil, o Estado monárquico só foi criado para garantir os privilégios da elite brasileira. Tá? Para garantir os privilégios da elite dirigente. Dentro dessa elite dirigente, obviamente, estavam os grandes proprietários de terra e de escravos brancos. Entendeu? Então, para mim, essa história que pouco importa se o Dom Pedro ou a princesa Isabel eram contra ou a favor da escravidão. Eles até pessoalmente podiam ser contra. Mas a instituição monarquia fazia parte de uma estrutura política e econômica que se sustentava graças ao trabalho escravo. Tanto que é famoso isso, até uma vez que eu no vestibular, quando foi assinada a Lei Áurea, a princesa Isabel chegou para o primeiro-ministro dela e falou assim, Barão, eu não falei que ganhava essa parada? Aí ele falou assim, Vossa Majestade ganhou a parada, mas perdeu o trono. Porque é óbvio, a partir do momento que a escravidão não existia mais, a monarquia ela se tornou absolutamente desnecessária. A elite, que até então dava sustentação ao Estado monárquico no Brasil, parou de apoiar. Então, para mim, tanto faz se a Isabel, se o Dom Pedro, eles eram contra ou a favor da escravidão. Isso não muda o fato histórico que o Estado monárquico brasileiro se sustentou durante 67 anos em cima do peso, do sangue, do suor dos escravos que construíram a riqueza desse país. E essa elite se beneficiou disso. Agora, Joaquim Nabuco é um caso à parte. Joaquim Nabuco, ele era um homem conservador, era um monarquista, um caso raríssimo. O Joaquim Nabuco e o André de Rebouças, que era mulato, eram casos raros de monarquistas a favor da abolição. Porque o Joaquim Nabuco seria o que a gente chamaria hoje de um conservador esclarecido. Ele era um sujeito que entendia que a escravidão era uma coisa que degradava a sociedade brasileira. E até, exatamente por ser monarquista, ele entendia que, para sobreviver, a monarquia brasileira precisava perder, digamos assim, um anel, que era a estrutura escravocrata, mas conservar os dedos, que era o próprio governo. Joaquim Nabuco ele é inegavelmente um dos grandes pensadores brasileiros do século XIX. Agora, ele é um pensador da elite. Eu não estou querendo jogar fora a importância do Joaquim Nabuco. Eu só estou dizendo, só estou chamando a atenção, que fala-se do Joaquim Nabuco, da princesa Isabel, mas não do Luiz Gama e do José do Patrocínio, que, na minha opinião, foram muito mais importantes nesse processo de luta contra a escravidão do que o Joaquim Nabuco, que era um homem da elite, um homem branco, da classe dominante, de uma família da aristocracia de Pernambuco. Gustavo, eu respondi a sua pergunta. Eu gostaria de saber se ficou claro o que eu... Gente, a história não é assim, não é jogo de futebol, sai fulano, entra ciclano. Não é uma corrida de cavalos, o cara que chega primeiro ou segundo. Né? O que a gente tem que colocar são as coisas no seu devido lugar. No Brasil, ao longo da história, procurou diminuir, sempre se procurou diminuir o papel dos afrodescendentes na formação do pensamento, da cultura e da sociedade da política brasileira. E procurou dar um papel às pessoas brancas, às vezes um papel digno, mas às vezes maior do que essas pessoas merecem. Né?
E isso é o caso, na minha opinião, da Princesa Isabel. Nós vamos fazer um intervalinho e a gente volta já. Super bate-papo. Papo reto com o biólogo Ricardo Santoro. Prevenir a Covid lavando as mãos. O novo coronavírus é muito contagioso. Uma das formas seguras e baratas de se prevenir dele é lavar as mãos. Mas não é aquela lavada de mão de moleque que só lava a palma. Tem que lavar as costas da mão, o punho e todos os dedos. Basta água e sabão e você já está fazendo um bom trabalho contra a Covid. Super bate-papo. Estilo Web Rádio. Inteligência e sofisticação. 24 horas ao seu lado. Super bate-papo. Papo de Preto com o professor Benedito Carlos dos Santos. No mês de novembro, há uma pergunta infame que se repete todos os anos. Por que um mês da consciência negra? Por que um dia da consciência negra? Por que não tem um dia da consciência branca? Uma piada que eu gosto de fazer, mas na verdade isso é só uma resposta radical e ao mesmo tempo agressiva, é que não tem o mês da consciência branca porque os brancos não têm consciência. Claro que não é isso. Na verdade, existe o mês da consciência negra para lembrar a história dos negros nesse país. Temos que lembrar que os negros constituíram a riqueza desse país. Os negros constituíram uma boa parte, uma parte significativa do patrimônio cultural do país. Quando se fala de um mês da consciência negra, é na verdade para que nós lembremos sempre o que o negro representa na história desse país e o que ele poderia representar se não existisse o racismo institucional, se não existisse a violência policial, se não existisse o genocídio da população afrodescendente no Brasil. Aliás, isso é necessário para que essas questões sejam elevadas a questões políticas pertinentes. Ao longo da história do Brasil, mesmo governos progressistas ignoraram completamente o fato de que a população negra era a população que mais sofria e mais sofre a violência policial, a violência da estrutura capitalista da sociedade brasileira. Então, por que existe o mês da consciência negra? Para que as pessoas tenham consciência de que os negros na história do Brasil são a principal camada oprimida, marginalizada e assassinada. O mês da consciência negra não é reduzir a história dos negros a um mês, não é reduzir a história dos afrodescendentes a um único mês, e sim lembrar da nossa importância nesse país. Por isso, o mês da consciência negra. Super bate-papo. Cultura, esporte, política, sociedade. SBP Cultura. Super bate-papo. Aí então estamos de volta aqui com o nosso Super Bate-Papo. Hoje no SBP Cultura estamos apresentando uma palestra que o professor Benedito Carlos dos Santos ministrou para os alunos da faculdade do Hospital Albert Einstein. E nessa palestra ele falou sobre a história do movimento negro. Então vamos dar continuidade agora ouvindo também a participação do público que acompanhou o desenvolvimento da preleção feita pelo professor Benedito Carlos. A fala do professor foi muito precisa, muito cirúrgica. Ele tomou aqui vários pensadores do movimento negro brasileiro importantíssimos, que mostra pra gente que o movimento negro não é uma instituição. Eu acho que vale a pena destacar isso. Às vezes, quando a gente pensa em movimento negro, ou movimento feminista, movimento LGBTQI+, a gente às vezes pensa em instituições, né? E é lógico, existem sim instituições que defendem essas causas, que estão na luta diretamente, mas o movimento em si é uma causa muito maior, né? Que está para fora das instituições. Então, são personalidades, são momentos históricos, né, são cada um desses pensamentos que fazem a defesa desses direitos. Né? E aqui até fazendo já uma provocação, né, com o post que eu vi lá na divulgação da palestra, com a ideia inicial do professor de que no Brasil sempre houve um movimento negro. Né? É muito importante ficar isso grifado, que no Brasil ele sempre houve essa resistência, esse movimento negro. E no post lá vinha que o professor era professor de história, né, tudo mais, e ex-militante do movimento negro. E aí eu me peguei refletindo um pouco, né,
dessa questão do ex-militante, porque hoje em dia a palavra militante e tudo mais, ela tem, às vezes, até um tom, de certa forma, pejorativo, né? Mas o que me fez pensar, mais ou menos, e refletir do ex, é porque nessa concepção que eu tenho aqui, é que o movimento negro realmente não é uma instituição. Então, por mais que o professor hoje, ele às vezes tenha está agindo ativamente dentro de alguma instituição e tudo mais, só pela palavra que ele nos trouxe aqui hoje, né, pelo conhecimento histórico legítimo que ele tem, esse conhecimento histórico também é muito importante estar trazendo num tempo que a gente está vivendo, de anticientificismo e tudo mais, então é muito importante trazer realmente pessoal que tem um conhecimento legítimo, como é o caso do professor, né? Então, só pela essa contribuição que ele deu aqui com o conhecimento dele, já está agindo ativamente no movimento negro, né? E aí eu trago mais, o próprio debate, conversa que a gente está tendo aqui também é uma forma de encontrar ativo dentro do movimento negro, né? O cursinho popular é uma das grandes formas de estar agindo dentro do movimento negro, mesmo que não seja nenhuma instituição que defenda a causa de uma forma mais rigorosa. O cursinho popular hoje é uma conquista que a gente tem do movimento negro e tudo mais. Então é importante a gente destacar o que às vezes a gente faz no nosso cotidiano, né? Que às vezes a gente não percebe, mas está ligado à causa, né? Então às vezes a gente fica muito preso às instituições, a algum partido político, e não percebe o que a gente faz no nosso cotidiano, que de certa forma dá o apoio ao movimento negro, né? Então, assim, era essa a provocação que eu queria trazer aqui nesse momento, de realmente pensar o movimento negro não enquanto instituição, mas enquanto o que a gente pode fazer ativamente no nosso cotidiano para abraçar a causa, né? E aqui também já fazendo um elogio à organização que vocês estão fazendo, ao debate, à conversa e tudo mais. Olha, tem algumas perguntas aqui que eu prometo que vou responder. Eu só queria dizer para o Murilo, talvez a culpa de estar escrito ex-militante tenha sido minha. Que eu expliquei que eu fui um militante eu militei em algum momento da minha vida, no movimento negro, mas eu não sou mais um militante do movimento no sentido institucional. O que não quer dizer que eu não tenha participado de um monte de outras coisas aí, né? Então, eu acho que a ressalva, talvez a culpa tenha sido minha um pouco de ter aparecido dessa maneira. Agora, eu queria responder algumas coisas, né? Então, é importante o que o Murilo falou, porque, na verdade, o movimento negro não é simplesmente um movimento institucional. Tem lá a sede no movimento negro. Não, o movimento negro é um movimento, na verdade, pela dignidade dos afrodescendentes do Brasil. É uma luta contra o racismo, contra a violência policial, contra a pouca representatividade que os afrodescendentes do Brasil têm na mídia, né, no judiciário, enfim, em todo lugar, né? Então, isso é um fato, né? Então, essa luta é uma luta que, na minha opinião, é uma luta, claro, principalmente dos negros, mas é uma luta de todo mundo que é contrário ao racismo, que combate o racismo. Porque não adianta a gente falar da boca para fora que não é racista, né? Aliás, o Brasil é um país muito dessa hipocrisia. E aí eu vou fazer uma afirmação polêmica. Durante muito tempo se dizia o seguinte: no Brasil não existe racismo. Tá, a gente sabe que existe hoje. Aí depois as pessoas diziam assim, dizem, no Brasil o racismo é disfarçado. Desculpa, não é. O racismo não é disfarçado no Brasil. O fato de não ter um racismo institucionalizado, como teve nos Estados Unidos ou na África do Sul, não quer dizer que não exista um racismo no Brasil. Só para vocês terem uma ideia de alguns números aqui, o desemprego entre a população afrodescendente no Brasil é 50% maior do que da população branca, né? De todos os desempregados, graças a essa política maravilhosa que nós estamos vendo no governo federal, 67% das pessoas que estão desempregadas hoje, 67% são afrodescendentes, tá? Um homem negro, ele tem 3,5 vezes mais chance de morrer vítima de violência policial do que um homem branco, né? Então, esses números mostram claramente e o fato das pessoas não conhecerem indivíduos negros que produziram coisas importantes no Brasil mostra que o racismo no Brasil não é disfarçado coisa nenhuma. O racismo no Brasil é uma realidade que os afrodescendentes têm que lidar no dia a dia. Antes de responder as perguntas, eu gostaria de fazer uma sugestão
Tem um grande brasileiro chamado Ney Lopes, que é um compositor, é um escritor, é um historiador. Tem duas obras do Ney Lopes que eu acho que são fundamentais para entender um pouco esse país e, sobretudo, entender a cultura negra. Eu acho que devia estar em todas as bibliotecas de todas as escolas, de todas as universidades, de todos os centros acadêmicos, que são a Enciclopédia da Diáspora Africana Brasileira, Enciclopédia Brasileira da Diáspora Africana, que ele estabelece todos os termos da língua do português do Brasil, que tem origem africana, ele estabelece os aspectos religiosos, as figuras importantes afro-brasileiras de descendência africana no Brasil. E o Dicionário Afro-Brasileiro de Literatura, onde ele faz um levantamento de personagens da literatura, de escritores. Essas duas obras, para mim, deveriam estar presentes em todas as enciclopédias que existem, em todas as bibliotecas que existem no Brasil. É uma forma de todos os brasileiros conhecer um pouco dessa cultura que faz parte, que formou, na verdade, a sociedade brasileira. Deixa eu responder aí algumas perguntas, né? Deixa eu ver aqui. Felipe está falando assim. Um dos exemplos de como a política do Brasil, pós-proclamação da República, possui um caráter segregacionista e racista, pode ser a construção da Avenida Rio Branco, no Rio de Janeiro. Claro, ali era um cemitério de negros, cemitério de escravos, que na verdade eram sepultados anonimamente. Quando teve a reforma do Rio de Janeiro, quando teve a reforma do Rio, quando o Rio foi embelezado e foi transformado numa cidade europeia, passou-se um asfalto em cima daquilo, que exatamente para apagar essa memória de negros, de escravos, que não ficava bem para a capital do Brasil, que passou a ser a cidade maravilhosa. Tem vários outros exemplos no Brasil. Essa estação Japão Liberdade, a região chama Liberdade porque tinha um motivo. Na verdade, tinha a ver com a questão da abolição, com a questão dos negros. Havia um patíbulo, ou seja, havia lá uma forca onde escravos eram mortos, e depois a estação, quando foi abolida a escravidão, passou a ser chamada Liberdade por causa disso, e aí ficou o bairro oriental. Nada contra os orientais, por favor, nada contra os japoneses. Mas os orientais chegaram depois ali, né? Então aquilo ali também tem a ver com a história, né, na verdade, da população afrodescendente de São Paulo. É um dos exemplos que tem há centenas no Brasil de destruir a memória afro-brasileira, né? Um pouco da minha história no movimento negro, ela não tem muita história. Na realidade, eu venho de uma família, né, pessoas pobres, e de negros, e na minha família tinha muitos negros racistas contra os negros, né? Uma coisa que eu ouvi muito quando eu era criança, é horrível, né? O Cornel West, que é um grande intelectual negro norte-americano, professor de Harvard, ele fala que nos Estados Unidos, o grande problema dos negros americanos, dos afrodescendentes dos Estados Unidos, é que tem pobreza demais e autoestima de menos. No Brasil tem mais pobreza e menos ainda autoestima. Por exemplo, minha avó falava para mim, que quando eu era criança, que a gente que é preto, a gente tem que se pôr no nosso lugar. Isso eu ouvi um monte de vezes, né? Pra você ter uma ideia. Então, eu nunca concordei muito com aquilo. Eu não sei se foi por isso que eu fui estudar história. E aí tinha, na verdade, uma população afrodescendente pobre, mas eram algumas pessoas que tinham algum acesso à informação, à cultura. E essas pessoas começaram a questionar um monte de coisa. Eu era uma pessoa que questionava uma série de coisas na sociedade. E é nesse sentido a minha adesão à causa negra e aos movimentos que ocorreram no Brasil a partir desse momento. Que foi também... Eu não gosto de romantizar o passado, porque aí fica aquele papo de velho que tudo era melhor antigamente. Mas o final dos anos 70 é um momento interessante na história do Brasil, quando existe um questionamento da sociedade. É uma geração que está saindo daquela censura, daquele foco da ditadura militar, e eram pessoas que queriam conhecer a história do Brasil, conhecer o passado, se interessavam por política, e é nesse sentido a minha adesão aí às causas, não só a causa do movimento negro, mas as causas sociais, que eu me filiei a um partido, que eu depois entrei no movimento sindical, participei aí de uma série de coisas, que faz parte de todo esse aprendizado de um homem negro pobre ao longo da vida, né? Eu sempre achei que uma pessoa da minha condição social e da minha etnia, se eu tive uma possibilidade de estudar melhor do que a maioria das pessoas como eu tinha obrigação de fazer alguma coisa. Eu acho que esse é o pensamento de uma parcela desses indivíduos da minha geração que se engajaram aí em vários movimentos. Tá certo? Uma outra pergunta. O assassinato de George Floyd
os direcionamentos das instituições Palmares e como o senhor vê a perspectiva para o movimento negro no Brasil e no mundo à luz das manifestações. Bom, vamos deixar claro que o assassinato do George Floyd não é um fato isolado. E como disse o diretor de cinema, Spike Lee, na verdade, os policiais deram azar que foi filmado. Né? Hoje, com as redes sociais, algumas violências que eram praticadas normalmente 30, 40 anos atrás, hoje não ficam impunes. Para vocês terem uma ideia, nos Estados Unidos, até a década de 1960, eram comuns nos Estados do Sul os linchamentos. Negros que eram linchados eram pendurados em árvore. Daí aquele blues maravilhoso cantado pela Billie Holiday, que é Stranger Fruit. Né? E nos Estados Unidos, essas notícias nem chegavam à primeira página dos jornais, porque era tão comum. Não é diferente da situação que ocorre com o massacre de jovens negros na periferia de São Paulo, onde é tão comum isso está de tal maneira, vamos dizer assim, é normatizado, que as pessoas nem acham que tem nada demais. É um procedimento, vamos dizer assim, padrão. Né? Então, agora, claro que muitas pessoas começaram a tomar consciência disso. Né? O fato também das pessoas conseguir mais facilmente se comunicar, divulgar, isso eu acho que abre perspectivas importantes, sombrias, né, também, por causa da propagação de fake news, mas também uma perspectiva de organização, de mudança, de transformação e até de revolta. Gente, tem muitas pessoas imaginando que esse país está sendo muito mais racista do que ele era. Não. O Brasil sempre foi racista. O que não tinham o problema é que no atual governo, todos os racistas, os fascistas, os homofóbicos, os misóginos saíram do armário. Né? O atual governo, na verdade, empoderou o fascismo. Então, por isso que dá uma impressão que hoje nós temos mais racismo do que tínhamos há 20 ou há 30 anos. Não, ele se tornou mais explícito. Mas, ao mesmo tempo, uma explicitação maior do racismo, do sexismo e de todos esses ismos aí que nos destroem, também nos dá uma perspectiva maior de enfrentar isso a peito aberto, à luz do dia, nas ruas. Porque na década de 1980, até a década de 80, quando você falava contra o racismo, as pessoas diziam, não, essa não é uma discussão para o Brasil. Eu conheci pessoas de esquerda, não, vamos fazer a revolução primeiro, depois a gente se preocupa com isso. E está claro, se você tem as preocupações sociais e as preocupações étnico-raciais, fazem parte do mesmo processo. Tem os aspectos próprios, mas na verdade fazem parte de um grande processo, que é uma tentativa de mudar a situação no Brasil, que é uma tentativa de mudança realmente. Né? Laura pergunta assim, professor, sua fala sobre a tendência histórica de apagar o protagonismo negro me lembrou um trecho do Mestre Sala dos Mares, feito em homenagem ao João Cândido, né? Glória a todas as lutas e glórias que através da história não esquecemos jamais. Salve o navegante negro que tem por monumento as pedras pisadas do cais. Então, o João Cândido é um homem que liderou uma revolta na Marinha Brasileira contra o castigo corporal, o castigo físico. E detalhe, essa música do João Bosco, inclusive, a censura obrigou a música a chamar Mestre Sala dos Mares, quando, na verdade, era uma música explicitamente sobre o João Cândido. Mas o governo não queria lembrar essa parte da história do Brasil. Então, a música, o João Bosco, o Aldir Blanc, que é o letrista, foram obrigados a colocar um monte de metáforas, na verdade. O que era para ser o almirante negro virou o navegante negro. Entendeu? Então, é bem a cara da censura brasileira, de estabelecer, do regime militar, de apagar esses momentos da história do Brasil. Né? Mas, infelizmente, isso não é uma coisa que ocorreu apenas na ditadura. A ditadura, na verdade, vamos dizer, levou isso até as últimas consequências. Né? Agora, a questão do... Alguém está me perguntando também, esse indivíduo, que eu me recuso a dizer o nome desse sujeito, que é um negro que faz parte da fundação, que é o presidente da Fundação Palmares. Pessoal, vamos deixar claro uma coisa. Precisa ficar muito claro para todo mundo que os negros não pensam da mesma forma. Da mesma forma como os brancos não pensam da mesma forma, os negros também não pensam da mesma forma. Né? Negros conservadores sempre existiram, sempre vão existir. Nos Estados Unidos, inclusive, isso é muito forte. Tem negros nos Estados Unidos, o Partido Republicano americano, que apoiaram o Trump, por exemplo. Tudo bem, é uma minoria, mas eles não é uma coisa insignificante. Que no Brasil houve negros que apoiaram, vocês sabem quem?
É óbvio que houve. Há negros no Brasil conservadores? Claro, como há gays conservadores, há mulheres machistas, né? Agora, a gente só precisa tomar cuidado para não transformar a exceção em regra. Pegar esses caras para dizer, tá vendo, pegar essas mulheres que falam contra as mulheres e falar, todas as mulheres são machistas. Pegar um gay reacionário, todos os gays são reacionários. A gente não pode generalizar, né? O presidente da Fundação Palmares, eu acho que Freud explica esse rapaz, né? O pai dele é um grande pesquisador da cultura negra, o irmão é um produtor musical, que sempre divulgou a cultura negra, e ele deve ser o medíocre da família. Obviamente, ele tem que ser contra todo mundo, né? Então, quer dizer, esse nosso presidente, ele é um cara muito bom. Muito bom. Ele consegue pegar algumas pessoas, não sei aonde que ele vai buscar mulheres machistas, negros reacionários para pôr no governo, né? Então, esse cara faz parte, esse presidente da Fundação Palmares, ele faz parte, na verdade, dessa bizarrice, né, que se tornou o Estado brasileiro atual. É um negro que odeia os negros, é um cara, para você ter uma ideia, que chegou a dizer que a escravidão foi boa para os negros, ele só não explicou como, né, ele não explicou exatamente como a escravidão pode ter sido boa para os negros, né. Então é isso, né. Algum tempo atrás, o candidato a presidente Ciro Gomes chamou o vereador de São Paulo, Fernando Holliday, de capitãozinho do mato. Desculpa, mas eu também já chamei ele assim várias vezes e chamei até de coisas piores. Eu só acho que o Ciro Gomes não pode. Eu posso. O Ciro Gomes não pode. E a gente pode discutir isso. Tá? Em virtude de ser um político negro com vertente conservadora. Qual a sua opinião acerca do vereador ser várias vezes acusado de não defender a causa negra estando em um cargo representativo? Né? Olha, eu não tenho nenhuma paciência e não tenho nenhuma simpatia pelo senhor Fernando Holliday. Uma coisa é você ser conservador. Outra é dizer, como esse senhor disse, como esse político disse, que Zumbi era escravocrata, que isso é uma estupidez. Esse rapaz nunca estudou nada, né? Dizer, por exemplo, querer se contrapor a figura do Zumbi a André de Rebouças, como se esses dois homens negros, né, não fossem importantes na história do Brasil, cada um em sua época, né? Agora, o Holliday, ele está tomando um pouco de cuidado, porque assim, esse governo está tão bizarro, está todo mundo tirando o corpo fora, né? Então, há pouco tempo ele foi até a imprensa e criticou o presidente da Fundação Palmares, né? É curioso que há 4, 5 anos atrás, o discurso do senhor Holliday não era muito diferente do cara da Fundação Palmares. Agora, espertamente, vai ter eleição também, né? Ele está querendo se distanciar. Ele está dizendo assim, olha, eu sou um conservador, mas não sou racista, né? Isso me lembra uma maldade dita pelo Nelson Rodrigues. Nelson Rodrigues estava dizendo o seguinte: a desgraça dos negros no Brasil é que os brancos não gostam dos negros e os negros não gostam de si próprios. Tá? É uma afirmação bem cruel, mas alguns negros realmente não gostam de si próprios. Isso é um fato. Alguns negros acham que fazendo um discurso contra as pessoas iguais a eles, e ele vai ser melhor aceito na sociedade branca. Entendeu? Essa que é a questão. Né? Eu, por exemplo, várias vezes, né, mais de uma vez, eu tomei dura. A dura, quem mora na periferia sabe o que é, a polícia chegando com aquela delicadeza. Eu tomei dura de policiais negros. Policiais negros que agem, na verdade, são mais realistas que o rei. E por quê? Na verdade, não é o policial. Por meio da instituição polícia, que é racista, e alguns negros fazem parte, alguns afrodescendentes fazem parte da instituição, eles acabam agindo realmente de maneira igual ao resto da instituição. Eu já vi norte-americanos negros reclamar também que policiais negros cometem violência contra os negros. Que é bem essa história exatamente do sujeito que se amolda a uma instituição. Ele assume, na verdade, o discurso da instituição. Né? Muitas vezes para se preservar, muitas vezes para obter vantagens pessoais. O mundo é assim mesmo. O senhor acredita que seria possível a expansão do movimento negro para as correntes políticas de direita? Eu acho que isso não seria viável. Bom, eu não acho viável, mas eu acho possível. Viável, assim, viável para quem? Para mim, não. Eu sou um cara de esquerda. E a maior parte dos militantes negros são de esquerda. Agora, gente, não tem nenhuma lei que proíba um homem negro de ser de direita, um homem negro, uma mulher negra de ser de direita. Tá certo?
Agora, eu não consigo entender, principalmente no Brasil, o que um homem negro ou mulher negra de direita pode fazer em favor dos negros. É isso que eu não consigo entender. Né? Se alguém pode me dizer, eu não acho possível. Até porque, gente, nós não vivemos nos Estados Unidos ou na Europa, onde existe uma direita civilizada, republicana, liberal. Nós vivemos num país onde a direita é chucra. Né? Num país onde a direita, ela é uma direita cujo os gurus da direita brasileira não são Milton Friedman, Hayek ou algum pensador liberal. O guru dessa direita é o Olavo de Carvalho. Vamos falar sério. O Olavo de Carvalho, para quem não lembra, é o homem que acha que é contra a vacina, acha a música dos Beatles satânica, e é o cara que tem dúvida se a Terra realmente é redonda. Então esse é o guru desses caras. Então, o que essa direita pode fazer pelos negros? Eu acho que nada. Mas assim, políticos negros não só podem, como existe vários. Tem vários aí, entendeu? Que não fazem nada pela causa. Né? Na verdade, estão lá para se arrumar. A gente volta já com esse super bate-papo especial da consciência negra. Super bate-papo. Papo reto com o biólogo Ricardo Santoro. Prevenindo a Covid, uso de luvas. O uso de luva de borracha, essas que a gente vê médico usando, é bem eficiente para a gente não contaminar a mão. Agora, não adianta usar a luva e com essa luva botar a mão no rosto, por exemplo. Tá? Você só está gastando dinheiro à toa. Super bate-papo. Estilo Web Rádio. Inteligência e sofisticação. 24 horas ao seu lado. Super bate-papo. Papo de Preto com o professor Benedito Carlos dos Santos. No mês de novembro, há uma pergunta infame que se repete todos os anos. Por que um mês da consciência negra? Por que um dia da consciência negra? Por que não tem um dia da consciência branca? Uma piada que eu gosto de fazer, mas na verdade isso é só uma resposta radical e ao mesmo tempo agressiva, é que não tem o mês da consciência branca porque os brancos não têm consciência. Claro que não é isso. Na verdade, existe o mês da consciência negra para lembrar a história dos negros nesse país. Temos que lembrar que os negros constituíram a riqueza desse país. Os negros constituíram uma parte significativa do patrimônio cultural do país. Quando se fala de um mês da consciência negra, é na verdade para que nós lembremos sempre o que o negro representa na história desse país e o que ele poderia representar se não existisse o racismo institucional, se não existisse a violência policial, se não existisse o genocídio da população afrodescendente no Brasil. Aliás, isso é necessário para que essas questões sejam elevadas a questões políticas pertinentes. Ao longo da história do Brasil, mesmo governos progressistas ignoraram completamente o fato de que a população negra era a população que mais sofria e mais sofre a violência policial, a violência da estrutura capitalista da sociedade brasileira. Então, por que existe um mês da consciência negra? Para que as pessoas tenham consciência de que os negros na história do Brasil são a principal camada oprimida, marginalizada e assassinada. O mês da consciência negra não é reduzir a história dos negros a um mês, não é reduzir a história dos afrodescendentes a um único mês, e sim lembrar da nossa importância nesse país. Por isso o mês da consciência negra. Super bate-papo. Cultura, esporte, política, sociedade. SBP Cultura. Super bate-papo. Canibal. Sobre essa coisa escrota de negro só poder comer negra, de branco só comer branca e vice-versa. Deixa a gente comer quem quiser. Deixa a gente se comer livremente. Deixa a gente se comer gostoso. Deixa a gente se comer como se deve, por amor. Deixa a gente se comer sem a babaquice da obrigação. Deixa a gente se comer. Porque quando gente come gente, gente faz gente mais bonita. Muito mais inteligente. Mais inteligente que você. Querendo colocar a gente no cercado. Querendo separar por raça e por cor. Querendo evitar, transformar em lei. Proibindo gente de comer outra gente.
e assim fazer a dita coisa pura, a dita coisa boa sem mistura, e assim certificar a coisa e ter a certeza de reproduzir somente a sua burrice. Então, deixa a gente se comer como sempre, como manda a natureza, por tesão. Ah, e antes que me esqueça, Pra ser politicamente correto, procure quem o pariu. por tesão, certamente. Chegamos aqui depois desse intervalinho e voltamos a ouvir a palestra ministrada pelo professor Benedito Carlos dos Santos para os alunos da faculdade do Hospital Albert Einstein sobre a história do movimento negro. Um super bate-papo aqui especial em homenagem ao Dia da Consciência Negra. Vamos continuar ouvindo aí. O professor Benê está agora respondendo perguntas do público que ouviu o início da palestra. Acha que ainda há espaço para o marxismo, movimento negro e não racista? Acho que há. Até porque a maior parte dos negros engajados politicamente estão ligados a correntes socialistas, correntes de esquerda, marxistas. O PT, o PSOL, o PSTU, né, todos esses partidos, PCO, todos têm dentro dos seus movimentos, uma facção, uma ala, que luta pela defesa dos negros. Né? Então está resolvido o problema? Claro que não. Só que eu entendo que se existe algum diálogo no Brasil para a mudança social, para a mudança desse paradigma de uma sociedade racista e institucional, esse diálogo, para mim, só é possível nos partidos de esquerda. Eu não consigo imaginar um diálogo, por exemplo, em relação ao racismo, à violência policial, por exemplo, com o partido do Bolsonaro. Vocês conseguem imaginar que dentro do partido do Bolsonaro você vai conseguir discutir essas coisas? Né? Primeiro, que os negros aí que seguem o Bolsonaro, quando você fala de racismo, fala de defesa dos negros, eles falam que faz parte da grande conspiração marxista. Né? Agora, há marxismos e marxismos também. Não é? Eu sou de uma época que eu conheci militantes comunistas negros que eram contra o movimento negro. Que eles achavam que primeiro você tinha que resolver o problema econômico, primeiro você tinha que resolver o problema salarial, e a questão racial não estava na pauta. Entendeu? Então, essa direita se tornou tão racista que ninguém mais tem coragem de falar essas coisas hoje. Né? Então, eu acho que dentro dessa... Eu acho que é um momento ideal para mim, para que grupos... Né? Porque, como o Murilo falou muito bem, o movimento negro não é só um movimento institucional, é um movimento social, de mudança. Então, se você pretende mudar alguma coisa, você tem que dialogar com aqueles setores da sociedade que são favoráveis à mudança. Que, na minha opinião, hoje são os partidos de esquerda, com todas as limitações, com todos os problemas que eles podem ter. E tem. Afinal de contas, o mundo não é feito... Partidos são feitos de pessoas de santos, não é? Agora, deixa eu rapidinho, falando do Brasil, as pessoas ignoram, por exemplo, que o Partido dos Panteras Negras, quando surgiu nos Estados Unidos, na década de 1960, ele era um partido político. Ele não era só um movimento, ele era um partido político, que pregava a revolução socialista. Os filmes, principalmente hollywoodianos, sempre quando falam do movimento negro, eles falam do movimento negro que eles querem. Eles não falam não falam, por exemplo, falam sempre do Martin Luther King, né? Falam do primeiro negro do beisebol, né? Chuck Home, mas não falam, por exemplo, do Paul Robeson, que foi um dos maiores cantores americanos, negro, comunista, que foi perseguido e marginalizado pelos próprios negros que eram favoráveis ao sistema, por assim dizer. Entendeu? Angela Davis é a maior figura do movimento negro americano, mas ela era uma marxista, uma mulher que estava preocupada não só com a questão dos negros, mas a questão social, questão do machismo, entendeu? Angela Davis, o tempo todo, ela tenta articular exatamente essa questão do racismo e da mudança social. Né? Então, eu acho sim que tem um grande caminho aí para a gente atuar, e, na minha opinião, tem que ser nos partidos progressistas. Né? A Gabriela pergunta assim: Benê, você comentou aqui sobre o José do Patrocínio e outras pessoas negras
que foram nomes muito importantes para a pauta contra o racismo. Infelizmente, o que nos é ensinado nas escolas é a história da Princesa Isabel, de forma que há esse apagamento da liderança negra. Você poderia falar mais para a gente, de pessoas negras que foram expoentes nessa luta? Né? Eu acabei de falar do João Cândido, que é um cara que... Gente, João Cândido é um cara que liderou um movimento que acabou uma coisa absurda que tinha na Marinha Brasileira, que eram os castigos corporais. E pagou caro por isso. Porque ele foi preso, foi mandado para o Acre, entendeu? Foi exilado para o Acre, teve que mudar de nome. Inclusive, o João Cândido depois militou na Frente Negra Brasileira, na década de 1930. Né? O professor Abdias Nascimento, Abdias é um dos maiores pensadores da causa da cultura negra brasileira, e é um cara que, infelizmente, é pouco conhecido. Entendeu? É um homem que tem uma produção. Acabei de falar do Ney Lopes. Gente, o Ney Lopes, insisto, você tem que... As obras desse cara são obras de referência. Tudo isso, todas as pessoas que eu falei agora, constam como verbete das obras do Ney Lopes. O último livro dele fala exatamente sobre figuras negras importantes no mundo contemporâneo. Sueli Carneiro, que é uma das maiores pensadoras hoje da causa negra brasileira. A Jamila Ribeiro, que é uma filósofa negra feminista. Entendeu? Então, na verdade, há muitos negros. E assim, se você for pegar a história do Brasil, o que os negros produziram, porque todo mundo fala do samba, do candomblé, da capoeira, nada contra, essas coisas são expressões realmente da cultura negra. E você não pode esquecer que não é só isso. Nós tivemos Machado de Assis, nós tivemos Cruz de Souza, que é um dos maiores poetas simbolistas, se não o maior poeta simbolista. Nós tivemos Lima Barreto, nós tivemos Pedro Kill Carey, entendeu? Que são todos grandes literatos negros. Ou seja, mesmo numa sociedade que marginalizava os negros, condenava os negros ao analfabetismo, ao trabalho subalterno, a gente foi capaz de produzir artistas como Machado de Assis e Cruz de Souza. Entendeu? Agora você imagina, se você tem mais negros com acesso à universidade. Então, quando as pessoas falam contra o sistema de cotas, né? Eu quero que tem um monte de Cruz de Souza, que tem um monte de Machado de Assis no Brasil, que é o mínimo que você pode exigir. Isso seria bom para o país, não apenas para os negros, mas também para os negros, é claro. Né? O Bruno fez uma lista de algumas coisas que eu falei. Enciclopédia Brasileira da Diáspora Africana. Pode anotar aí, Bruno, também o Dicionário Afro-Brasileiro de Literatura, que são obras que eu acho fundamentais. Tem uma pergunta aqui, deixa eu tentar responder. O Leonardo, Leonardo, você é aquele Leonardo que é meu aluno, não? É você mesmo? Acho que sim, né? Pelo C+, aqui. Tudo bom, Léo? E, Léo, eu tenho só uma coisa para dizer para você antes de responder. Vai, Corinthians. Mas, então, pessoal, é o seguinte. Depois que aconteceu nos Estados Unidos, vimos um grande posicionamento das pessoas contra o racismo. Mas, infelizmente, vemos essa cena semanalmente no nosso próprio país. Sim, é verdade. Muitas vezes elas passam desapercebidas. Por que isso? O brasileiro se acostumou, ou é uma questão cultural de valorizar mais as coisas que vêm de fora? É aquilo que eu falei agora há pouco, cara. Infelizmente, desgraçadamente, a gente se acostumou tanto com a normatização da violência policial, em geral, enquanto negros em particular. Quando ocorre nos Estados Unidos, puxa, mas também eu acho, se isso for possível, né, se isso for bom para a gente refletir, eu acho que vale a pena. Entendeu? Eu acho que vale a pena. Quando o professor Abdias Nascimento, que era senador pelo Rio de Janeiro, quando ele ocupou a tribuna da Câmara, a tribuna do Congresso, na década de 1980, e defendeu o sistema de cotas, um deputado conservador acusou-o de estar importando o racismo dos Estados Unidos. Como se a gente precisasse importar racismo. Entendeu? Eu ouvi isso várias vezes. Ouvi isso muitas vezes na minha vida. Quando a gente defendia essa luta dos negros, falavam que a gente estava querendo imitar os Estados Unidos. Pô, você que é? Você é um negro americano agora? Porque as pessoas sempre agiam como se a luta pelos direitos negros fosse uma coisa exclusivamente norte-americana. Não fosse algo que era necessário no Brasil. Aliás, é curioso, porque muitas vezes, muito frequentemente, os negros que se manifestavam contra o racismo, denunciavam o racismo, eles eram taxados de racistas. Aí vem a história do racismo inverso, reverso, essa baboseira toda. Né? Eu sempre falo, eu vou acreditar em racismo reverso no dia
que brancos forem preteridos no trabalho por causa da sua cor, que forem parados na rua por estar andando com um carro mais ou menos. E, gente, sabe o que acontece no Brasil também? A população pobre vive tão mal, mas tão mal, é tão maltratada, que, no fundo, não tem muita diferença nesse aspecto entre brancos e negros. Né? Eu conheci negros pobres que falavam, não, no Brasil não tem racismo. Sabe por que ele acha que não tem racismo? Porque ele vê o vizinho dele branco que é maltratado igual a ele. Porque todo o Brasil está ferrado, ele pode ser branco, preto, verde ou azul. Agora, o indivíduo, o afrodescendente, ele sofre o duplo preconceito, o social e racial. Agora, o preconceito racial começa a ficar explícito, né, quando um homem negro fura a barreira. Quando ele chega na universidade, quando ele começa a frequentar lugares onde as pessoas não estão acostumadas. Eu podia passar aqui a noite inteira contando histórias que eu ouvi na minha vida. Não tem um negro de classe média ou que tem uma formação superior que não tem uma história edificante para contar para vocês, que foi confundido com porteiro, entendeu? Que foi confundido com assessorista, ou quando você está andando por uma loja, o segurança fica na sua cola. Essa é uma experiência que muitos negros e negras tiveram e têm nesse país cotidianamente. Então, realmente, a coisa é de tal maneira, esse racismo é de tal maneira institucionalizado, que muita gente começa a achar que é normal, faz parte da vida, e não deveria fazer. Faz, mas não deveria fazer. Tá? Gente, por favor, tem mais alguém? Kelly, posso fazer uma pergunta? Por favor, Kelly, faça a pergunta. Boa noite. Às vezes eu me empolgo, eu começo a falar, não falo mais, tá? Tudo bem. Parem, tá? Fala, Kelly. Boa noite, vocês estão me ouvindo? Eu estou ouvindo. Primeiro, eu queria propor uma reflexão, já que a gente está falando sobre esse assunto, que eu acho que a dificuldade de dialogar é muito grande, porque às vezes eu tenho algumas dúvidas relacionadas com o movimento negro, e às vezes eu me sinto... eu sinto que, tipo, não posso falar que eu vou ser vista como racista, como preconceituosa, e às vezes a gente perde a noção de que esse racismo ele é estrutural, sabe? Tem muita expressão que a gente usa e a gente está usando ela, e a gente nem sabe que está errado usar isso, sabe? E às vezes eu vejo que as pessoas, principalmente os mais jovens, quando eles estão militando, tem uma dificuldade de entender isso, sabe? Tipo, já vê assim, nossa, racista, e às vezes não tem nada disso. Tipo, o meu pai mesmo, ele era pardo, eu tenho a minha família toda, e mesmo assim, tem muita coisa que é estrutural, que a gente cresceu usando e nem sabe que está sendo racista usando aquela expressão. Então, principalmente para a gente que é mais jovem, aprender um pouco mais a dialogar com isso, não significa que tem que ser tolerante com a intolerância, mas aprender a conversar e a expor as coisas de uma forma melhor. O convívio social é um aprendizado. É um aprendizado, não é? A minha filha, por exemplo, ela vive me corrigindo quando eu falo, de vez em quando, algumas coisas machistas, que eu falo sem pensar, né? Sai às vezes, né? Acabo às vezes falando alguma coisa que depois eu penso um pouco machista mesmo, né? E aí minha filha fala, pô, você não pode falar isso, né? Então, essas coisas acontecem aí no cotidiano. Às vezes, Kelly, algumas pessoas do movimento negro assumem uma postura que eu acho um tanto sectária. O sectarismo vai existir em qualquer movimento, né? O que é importante é você não confundir o movimento com as visões mais sectárias, né? Eu acho que muitas vezes a gente tem que perguntar mesmo. Tem que perguntar, a gente tem que tirar dúvida, né? A gente tem que procurar fazer, às vezes, uma autocrítica do que aquilo que a gente fala, da maneira como a gente age, não é uma maneira racista. Assim, é uma pequena história, mas eu tenho um amigo, professor, o irmão dele é um homem que sempre se diz contrário ao racismo, combate o racismo, não admite piada racista. Aí, uma vez, ele estava com a família dele numa pizzaria em Moema, uma pizzaria meio cara, e aí, na saída, ele estava indo embora, saindo, ele viu um homem negro e deu a chave para ele, achando que o cara era um manobrista. Detalhe, o cara era um cliente, entendeu? Quer dizer, o sujeito que fala contra o racismo e tal, mas ali, ou seja, ele viu um homem negro que normalmente não estaria ali, ele não está acostumado a ver ali, né? E aí, a reação,
Negão, pega a chave aí, vai. Você entende, cara? Então, realmente, mas, gente, a viver social é um aprendizado. Vocês são jovens. Você vai ver que viver é difícil, é perigoso, inclusive. É duro, né? E a gente é vivendo e aprendendo, né? Agora, algumas perguntas aqui, desculpe, que eu passei em branco, né? Não, pera aí, rapidinho, eu tenho uma pergunta. Eu queria saber como que a gente pode falar de apropriação cultural no Brasil quando a gente tem a gente é mestiço, né? Um convívio entre culturas diferentes, tipo, muito grande. Como que a gente pode falar de apropriação cultural? Porque teve aquela vez que a menina branca usou um turbante e aí todo mundo recriminou o que aconteceu. Essa história é um pouquinho fake, mas vamos lá. Né? Uhum. É a Kelly que ainda está perguntando? Sou eu. Kelly, isso aí, eu tenho uma opinião que mesmo dentro do movimento negro é polêmica. Eu não gosto dessa discussão de apropriação cultural, porque a cultura é algo para ser apropriado. Ponto. Essa é a minha opinião. Entendeu? Essa opinião é polêmica. Mas para mim não tem nenhum problema um branco usar turbante, não tem nenhum problema um negro aprender a tocar Brahms ou Bach, entendeu? Então eu não acho que tem um nicho de uma cultura negra e uma cultura branca. Quando eu vejo um branco jogando capoeira, quando eu vejo um compositor como o Márcio Luz fazendo samba, um homem branco, eu entendo que isso é uma vitória da cultura negra. Entendeu? Então, essa discussão é uma discussão complicada. Mas eu não acredito nessa coisa de apropriação cultural. Ou melhor, acredito, mas eu acho que a cultura tem que ser apropriada mesmo. A cultura está aí para ser apropriada. Agora, o que eu chamo de apropriação cultural, aí sim, é quando os caras pegam o samba e transformam num lixo para vender nas gravadoras, e chama isso de pagode, né? Isso eu acho uma apropriação cultural, que é transformar uma música que faz parte da cultura negra num lixo, uma porcaria para vender por atacado. Agora, o fato dos brancos se interessar pela cultura negra, né, pelo rap, pelo blues, para mim tanto faz, entendeu? Não estou nem aí com isso. A luta não é por aí, não é. Você não vai. Eu acho que você não tem que lutar com o branco que gosta de capoeira. Entendeu? Não é esse o problema. Aliás, tem essa questão também do tal do lugar de fala. As pessoas deviam ler melhor o que a Jamila Ribeiro fala do lugar de fala, porque sai muita bobagem por aí. Fica como se um branco não pudesse falar sobre o racismo. Não é isso. Tem que ler, tem que estudar um pouco. Tem um vídeo bonitinho que ela explica um pouco essa situação. As pessoas vão também, faz uma leitura, na verdade não lê, né? Ouve falar e aí começa a interpretar isso. Nesse aspecto eu sou radical. Eu não acredito nessa história de apropriação cultural. Ou melhor, acredito e acho que a cultura tem que ser apropriada mesmo. Então, Kelly, não sei se eu respondi a sua pergunta, né? Respondeu sim, obrigado. Professor, como você recomenda que pessoas brancas ajudem a causa negra sem tomar o espaço de fala de pessoas negras e acabar, mesmo que acidentalmente, diminuindo sua voz? Opa. Então, guarda aí essa pergunta que a gente vai partir dela aí quando a gente voltar. Mas, por enquanto, vamos ouvir um poema do poeta, músico Gil Scott Heron, um americano muito conhecido na década de final de 60, início de 70, por suas atuações de poesia cantada e falada, misturando ritmos como jazz, funk, soul e ritmos latinos, e sempre um militante pelos direitos civis americanos. Heron é famoso pelo seu poema-canção, que poderia ser traduzido para o português como A Revolução Não Será Televisionada. Então, nesse mês de refletirmos a consciência negra, estamos apresentando a arte negra que nos leva a pensar sobre a questão do negro atualmente, vindo desde lá, da década de 60, 70, desde lá dos Estados Unidos. Esse poema critica e ironiza a corrida espacial nos Estados Unidos, enquanto os negros viviam à míngua. O poema identifica a negligência por parte do governo como motivo da pobreza, um argumento também feito pela canção de 1971 de Marvin Gaye, Inner City Blues.
Make Me Wanna Holler. No fundo é isso, é um questionamento sobre quem se beneficiava do programa espacial. Claro, não eram os negros. Vamos ouvir então. O Branquelo está na lua. Super bate-papo. O poema que você ouvirá se chama Wide on the Moon. Ele é do poeta e músico Gil Scott Heron. Você pode traduzir como O Branquelo está na lua. A tradução é a responsabilidade do caminho luminoso. Um rato mordeu a minha irmã Nel, com o branquelo na lua. Seu rosto e braços começaram a inchar, e o branquelo está na lua. Não posso pagar nenhuma conta médica, mas o branquelo está na lua. Daqui a 10 anos ainda estarei pagando, enquanto o branquelo está na lua. O homem acabou de aumentar meu aluguel na noite passada, porque o branquelo está na lua. Sem água quente, sem banheiro, sem luzes, mas o branquelo está na lua. Eu me pergunto por que ele está me chateando. Porque o branquelo está na lua. Eu estava pagando 50 por semana com o branquelo na lua. Os impostos cobrados do meu cheque, junks me deixam uma pilha de nervos. O preço da comida está subindo. É como se toda essa merda não fosse suficiente. Um rato mordeu minha irmã Nel, com o branquelo na lua. Seu rosto e braços começaram a inchar, mas o branquelo está na lua. Acho que vou mandar essas contas de médico para o correio aéreo espacial, para o branquelo na lua. Bom, é isso aí, a gente volta já com mais Super Bate-Papo, esse nosso Super Bate-Papo especial para o Dia da Consciência Negra. Nós voltamos já, fica aí, não vai embora não, hein? Super bate-papo. Papo de Preto com Valéria Silvestre, da Bancada Preta. O dia 20 de novembro é uma data que celebra, nas figuras de Zumbi e de Dandara, o heroísmo do povo negro brasileiro. Vidas negras importam. Super bate-papo. Estilo Web Rádio. Inteligência e sofisticação. 24 horas ao seu lado. Super bate-papo. Papo de Preto com o professor Benedito Carlos dos Santos. No mês de novembro, há uma pergunta infame que se repete todos os anos. Por que um mês da consciência negra? Por que um dia da consciência negra? Por que não tem um dia da consciência branca? Uma piada que eu gosto de fazer, mas na verdade isso é só uma resposta radical e ao mesmo tempo agressiva, é que não tem o mês da consciência branca porque os brancos não têm consciência. Claro que não é isso. Na verdade, existe o mês da consciência negra para lembrar a história dos negros nesse país. Temos que lembrar que os negros constituíram a riqueza desse país. Os negros constituíram uma boa parte, uma parte significativa do patrimônio cultural do país. Quando se fala de um mês da consciência negra, é na verdade para que nós lembremos sempre o que o negro representa na história desse país e o que ele poderia representar se não existisse o racismo institucional, se não existisse a violência policial, se não existisse o genocídio da população afrodescendente no Brasil. Aliás, isso é necessário para que essas questões sejam elevadas a questões políticas pertinentes. Ao longo da história do Brasil, mesmo governos progressistas ignoraram completamente o fato de que a população negra era a população que mais sofria e mais sofre a violência policial, a violência da estrutura capitalista da sociedade brasileira. Então, por que existe um mês da consciência negra? Para que as pessoas tenham consciência de que os negros na história do Brasil são a principal camada oprimida, marginalizada e assassinada. O mês da consciência negra não é reduzir a história dos negros a um mês, não é reduzir a história dos afrodescendentes a um único mês, e sim lembrar da nossa importância nesse país. Por isso, o mês da consciência negra. Super bate-papo. Cultura, esporte, política, sociedade. SBP Cultura. Clamor, perseguição por equipe. Nós,
Os homens brancos, os brancos das brancas casas, homens de bem, e as mulheres e homens, nem tanto mais, tementes a Deus, conclamamos a todos para pôr ordem nisso e naquilo. Veja bem, somos ameaçados, vivemos com medo, sombras escuras pairam na paisagem, nas ruas, nas escolas, nos playgrounds, antes verdes e brancos, agora marrons e escuros como merda, como lixo. Oh, Senhor Deus branco bonito, quem me dera de novo os tempos imemoriais de brancura impoluta. Senhor Deus, de qualquer coisa, o bagulho é sério. Trata-se de abater aquela gente feia, diferenciada. Trata-se, afinal, de proteger bocetas imundas. Clamamos aos céus contra as forças malignas, profundas e frias por nós, que somos macios e lindos e alvos e quentes. Trata-se de defender nossa fofura etérea, nosso carro, nossa vida cor-de-rosa e branca, nosso jardim de inverno, nossa roupa de grife, nosso pet bonito mestrado. Afinal, somos teens, somos it girls, somos in. Então, vamos lá! Pagamos impostos e propinas. Que comece a perseguição por equipe. O vale tudo. O tiro ao alvo. Afinal, deitamos e rolamos sempre. Porque, meus queridos servos e escravos, a vida tem que mudar justamente agora. Super bate-papo. É bom. A gente ri, né? Tem uma visão. Uma reflexão do professor Benedito Carlos dos Santos que chama atenção para essa visão hipócrita que se tem da situação do negro no Brasil, né? É isso, colocado dessa forma, fica até bem humorado, mas a gente ouve isso todo dia, esse clamor, né? Só ligar a televisão, assistir o Datena falando alguma coisa, vocês logo vão ver, né? E é bem a perseguição por equipe, né? Tem o simbolismo também do mérito, né? Eu saio com um canhão e te dou um estilingue e quem ganhar tem mais mérito, né? E eu com meu canhão, eu grito todos os dias que o meu medo é o medo de você, negro. Bom, mas nós hoje estamos aí apresentando essas reflexões, poemas também, permeando a palestra que o professor Benedito Carlos dos Santos ministrou para os alunos da faculdade do Hospital Albert Einstein, falando sobre a história do movimento negro. Vamos dar continuidade então, e estamos agora no último bloco, ainda refletindo com os alunos, respondendo questões sobre o tema. Então vamos lá, vamos ouvir esse último bloco e vamos permeando também aí com mais alguns poemas, reflexões sobre o assunto. Professor, como você recomenda que pessoas brancas ajudem a causa negra sem tomar o espaço de fala de pessoas negras e acabar, mesmo que acidentalmente, diminuindo sua voz? Bom, primeiro que eu não acho que... Lembra que eu falei agora há pouco? Que eu não acho que a vida é uma corrida de cavalos. Quem chega primeiro, entendeu? O Fla-Flu, eu contra eles, né? É assim, é óbvio. Um autor não muito conhecido, chamado Karl Marx, costumava dizer que a emancipação dos trabalhadores será obra dos próprios trabalhadores. Eu entendo que a emancipação dos afrodescendentes será pela ação dos próprios afrodescendentes. O que não significa que um homem branco, uma mulher branca, não pode se juntar a essa causa. A gente viu as manifestações nos Estados Unidos de pessoas de todas as raças, de pessoas de todas as etnias. No Brasil também, entendeu? É claro que não cabe às pessoas brancas liderar o movimento negro. Mas eu não vejo nenhum problema dessas pessoas participarem, aderirem e até escrever, teorizar, pensar sobre isso, né? Agora, eu fico irritado quando aparece, eu vou dizer o nome do cara, quando aparece um Demetrio Magnoli da vida, que escreve, uns anos atrás, escreveu um artigo na Folha de São Paulo, onde ele dava conselhos porque os negros deviam considerar o 13 de maio. Aí isso é uma pretensão que é inadmissível, entendeu? O cara querer se bancar, querer ser tutor dos negros e dizer isso aqui é melhor do que isso aqui. Entendeu? Agora, a participação,
Uma vez um militante do movimento perguntou para mim se eu confiava em alguns brancos que atuavam no movimento negro. Falei, meu caro, companheiro, eu não confio também em alguns negros. Na verdade, eu também não confio em alguns negros. Né? Então, essa pergunta não faz o menor sentido. Ou seja, perguntar se eu confio nas pessoas. Eu confio. Né? Agora, é claro, eu não estou querendo entrar naquela baboseira. Olha, porque esse é o discurso é o racismo light. Somos todos seres humanos, tá? Aqui debaixo dessa pele tem sangue, como todo mundo. Isso é uma babaquice, no fundo, para não discutir as questões sérias. Né? Me desculpe, o cara quando começa com isso, eu saio correndo, para não ter que dar uma porrada na pessoa. Né? Agora, eu acho sim, entendo sim, que todos nós temos o direito de opinar. Se hoje, um historiador negro, eu quiser escrever sobre a imigração italiana, eu não posso. É proibido. Entendeu? Se um homem negro quiser escrever sobre o machismo, sobre a misoginia, será que é proibido? Ele não pode. Agora, é claro que ele não pode querer assumir o protagonismo. Isso não. Entendeu? Né? Então, é necessário a gente exatamente estabelecer isso. Né? Você não pode querer exercer o protagonismo de um movimento que é muito fácil você ver de fora. Mas não acho que você participar, você apoiar, isso vai diminuir o movimento ou vai tornar você um impostor que está tentando usurpar alguma posição. Não sei se eu me fiz entender. É que eu tenho isso, obrigada. Para mim, muito obrigada. A causa negra, ela não é uma causa única. É óbvio que é fundamental, ela tem a sua especificidade. Você tem que pensar eu, como cidadão, eu penso na questão dos afrodescendentes como parte de uma maneira de mudar a sociedade brasileira, essa droga dessa sociedade, que é desigual para burro, entendeu? Quando eu defendo que tem que ter cotas nas universidades para negros, eu não acho que o branco pobre tem que morrer de fome. Eu acho que tem que ter cota para esse branco pobre também. Tá certo? Eu não estou colocando um contra o outro. Aliás, isso é uma coisa que nos Estados Unidos os caras fizeram muito, né? De colocar negro contra índio, mexicano contra negro, né? E não é por aí. Manifesto, ainda que tarde da noite. Super bate-papo. Meu irmão, você sabe, a luta de classe sempre esteve presente. Embora na quebrada, o tiozinho da adega se ache empresário e tal, a tia do bazar se acha empreendedora, o motorista de táxi se ache profissional liberal, a mina que trabalha na Riachuelo apenas se ache, ou se tenha certeza. E ainda o malandro preto que se ache branco batendo nos brancos e pretos. A gente está deveras ferrado, fudido, mal pago e pagando mal pra caralho. Irmão, não adianta esperar o Deus mercado como aquele Deus ex machina. Afinal, as regras de John Stroud Douglas, nono marquês de Queensberry, do barão de Coppertine e de qualquer outro conde ou barão ou príncipe não chegaram no andar de baixo, nem no morro, nem nos porões, no mato. A regra do cada um por si, e todos os deuses ferrando todos, do rango ruim, da pinga barata, do vinho de garrafão ressaquento, do pastor pedófilo fascista, do gambé mal pago pra matar pobre e ficar feliz no final do dia sangrento, sempre estiveram aí. É luta de classe, malandro. É alienação pesada. É foda. É porrada. É minha avó dizendo que a gente tinha que se conformar, rezar. Aquela coisa toda de avó que sempre se sentiu menor do que o mundo. Do que os maridos, pais, filhos, espíritos santos e outros espíritos malignos. Meu irmão, chorar não resolve. Rezar não resolve. Reclamar pra caramba também não resolve. Só enche o saco e dá vontade de tomar mais uma, que é o que os homens querem. The man, como diziam os brothers do norte. Os homens, dizemos nós que somos manos, e que deveríamos unir os manos, as minas, os crentes, descrentes, o pessoal do pagode, do axé e da cachaça. Super bate-papo.
Aproveitando o gancho da Laura e sua fala sobre o blues, como a cultura negra influencia a formação da identidade cultural brasileira e das Américas como um todo? Nossa, totalmente. 100%. Não existe nenhum ritmo, não existe nenhum ritmo musical no continente americano que não tenha influência da cultura negra. Inclusive o tango argentino. Né? O tango argentino, por exemplo, a Argentina, que se orgulha de ser um país europeu e tal, não existiria o tango argentino sem um cara chamado Gabino Ezeiza. Gabino Ezeiza era chamado El Negro Ezeiza. É o cara que criou a milonga e tal, que deu origem ao tango, amigo do Gardel. Né? O Zenon Rolón, que é um negro argentino. Entendeu? Esses caras, eles estão para a música argentina como o Pixinguinha está, por exemplo, para a música brasileira. Tá certo? Então, esses ritmos, claro que eles estão modificados, eles sofreram influência, mas assim, você pega o rock and roll, não dá para pensar no rock and roll sem pensar na música negra. Você pega alguns artistas da década de 40 nos Estados Unidos, eles já faziam algo que mais tarde vai ser o rock and roll. Até hoje tem gente que acha que o rock and roll é a invenção dos Beatles, né, os Rolling Stones. Quando os próprios Beatles e Rolling Stones reconhecem que foram influenciados pela música negra americana. Entendeu? Mesmo coisas estão ligadas, ao mundo branco, como o heavy metal, né? Se você pegar lá na raiz do heavy metal, tem influência do blues, tem influência de toda uma cultura que vem dos negros. E no Brasil, então, é brincadeira, né? O samba, o machixe, o maracatu, né? E aí você tem as variações, o samba rock, tudo isso daí, né? O rap brasileiro, que eu acho que é melhor que o americano, mas enfim, que na verdade isso aí tudo tem a ver com a cultura negra. Né? Não existiria a cultura no continente americano sem a presença dos negros no continente. E sem contar a rumba, o calypso, a maraca e uma série de outros ritmos da América Central, do Caribe, que estão muito ligados à cultura negra. E o reggae, o ska, nossa, é tanta coisa, né? Não tem nada que você possa falar de cultura na América, principalmente música, que não tem, de alguma forma, a ver com os negros. E aí também, eu podia também ficar até amanhã falando de escritores negros nos Estados Unidos, no Caribe, né, que eu falei alguns brasileiros. Mas você pega o Nicolas Guilhem, que é um dos maiores escritores cubanos, um homem negro. Né? Você pega o Dashiell, nos Estados Unidos, Chester Himes, e toda uma série de escritores, Richard Wright, que são homens, né, que são homens negros, e foram James Baldwin, que foram muito importantes para o desenvolvimento da cultura norte-americana. Tá certo? O Felipe perguntou o seguinte: um dos motivos que explica os protestos pelo racismo histórico nos Estados Unidos é o FBI ainda conter ex-integrantes do Partido dos Panteras Negras como criminosos e condenados, como o Mumia Abu-Jamal e a Sata Sukur. Hipoteticamente, o caso o Brasil tivesse um movimento similar ao Partido do Movimento Negro com ideias socialistas, a resposta do Estado seria diferente ao racismo estrutural? Meu caro Felipe, é muito complicado a gente falar de ser na história, né? Ser isso, ser aquilo. Né? Igual os Estados Unidos, não tem dúvida que seja uma referência para nós, afrodescendentes em toda a parte da América. Você tem que ver, são realidades diferentes. Os Estados Unidos é uma sociedade que durante muito tempo não teve miscigenação racial, até porque era proibida, miscigenação racial era proibida nos Estados Unidos. Né? Nos Estados Unidos, você tinha... Existem coisas diferentes. No Brasil, a ideologia da classe dominante era enfiar na cabeça dos negros a ideia de que o Brasil não tem racismo. Né? Enquanto nos Estados Unidos, os negros lutavam com uma coisa muito, muito concreta, que é exatamente a questão da segregação institucional. Então, isso já torna a história dos dois países completamente diferente. Né? É interessante, é triste, é terrível, que os negros norte-americanos sejam 13% da população, mas sejam 70% dos homens que estão no corredor da morte. E metade da população carcerária norte-americana. Tá? No Brasil não deve estar muito diferente. Agora, nos Estados Unidos é mais assustador, porque, ao contrário do que muita gente pensa, os negros norte-americanos compõem apenas 13% da população, e concentrado ou no sul ou nas grandes cidades do norte. Né? Eu tive um professor de inglês que ele morou no meio oeste americano, ele brincava que se podia andar quilômetros e quilômetros sem encontrar um negro naquela região que ele morava. Né?
que é as regiões lá onde você tem mesmo um monte de brancos, onde tem muito poucos negros. Então, são sociedades diferentes. Então, eu não acho que dá para fazer uma comparação. Agora, inegavelmente, né, não tem dúvida que Mas o movimento dos Panteras Negras ele foi aniquilado pelo governo americano. É bom a gente ressaltar. Esse movimento foi perseguido, teve campanhas de difamação do movimento que foram orquestrados pelo FBI. O movimento dos Panteras Negras teve um monte de bandidos que foram infiltrados no movimento para destruí-lo, desmoralizá-lo. E aí tem uma daquelas teorias, é uma das teorias conspiratórias clássicas da esquerda norte-americana, que fala que as drogas pesadas foram colocadas nos bairros negros, né? Estou dizendo droga pesada é heroína, não é? E pelo FBI, exatamente para quebrar o movimento dos Panteras Negras, né? É uma discussão, eu não tenho como afirmar se isso é verdade, mas, né? Então, o próprio Malcolm X, que na verdade as pessoas lembram do Malcolm X, na minha opinião, lembram do que ele tinha negativo. O discurso machista, o discurso muçulmano meio fanático. Os 3 últimos anos da vida do Malcolm X é um cara que se aproximou da esquerda, passou a criticar o imperialismo norte-americano, entendeu? Passou a fazer a crítica pública à guerra do Vietnã. E esse Malcolm X, ele não é devidamente valorizado, na verdade, nos Estados Unidos. Fica só... Porque americanos admitem, na verdade, um discurso racista, principalmente quando é despolitizado. Um discurso antirracista. Mas quando esse discurso se mistura a questões políticas mais sérias, essa pessoa sofre as consequências. Angela Davis, por exemplo, que ousou fazer isso, ela chegou a ser a pessoa mais procurada na história dos Estados Unidos, quando ela foi foragida. Consciência negra. Hoje é dia 19 e ainda vejo um cativeiro. É 19 de novembro e eu sou um negro. Meu irmão, meu companheiro não está comigo. Fez daquilo o seu único abrigo. Acaba de abrir seus olhos vermelhos. É um sinal de que ainda está vivo. Mas ainda não sorriu. Não viu a luz do sol que brilha lá fora. Nem sabe o que tanto lhe apavora. Não sabe do direito que o dinheiro fez segredo. Na noite, toda negra, todo negro na escuridão, sem luz. Os olhos que não veem estão vermelhos. A cabeça baixa está vazia. É a fraqueza que alimenta a fobia de quem não acredita no lugar ao sol. E o sol que está brilhando lá fora não é só na praia onde a grana cora. E as pernas que não andam por aí. Essa coisa de achar que é cada um por si. O sorriso que não vejo nem sorrir. É a corrente que prende. É a prisão. Tá na hora de sair desse porão. Tá na hora de embarcar nesse navio. Esse mundo não é só escuridão. Esse mundo não é só solidão. Sentir calor. Acabar com esse vazio. Venha buscar os dentes. Ainda dá tempo de quebrar essas correntes. Soltar as amarras. Conquistar o mar. A vida não é banjo, é banzai. É uma longa estrada que só vai. A vida não é só ficar nessa porteira. A vida é pra viver a vida inteira. Abra os olhos pra enxergar. Abra as asas pra voar. Gente é feita para brilhar. Que nem o sol, que nem a luz. Ainda há tempo pra sorrir, pra dançar, pra ser feliz. Não tenha medo. Bom, então é isso aí. Chegamos ao final do nosso super bate-papo especial pelo Dia da Consciência Negra. Eu espero que você tenha aproveitado essa palestra do professor Benedito Carlos dos Santos, que ele ministrou para os alunos do Hospital Albert Einstein, falando sobre a história do movimento negro. Espero que tenha suscitado em você também algumas reflexões sobre a condição do negro no Brasil, racismo, preconceito. Eu vou deixar você aí com a poesia de Gil Scott Heron. A revolução não será televisionada.
Mas espero que você volte. Volte, porque você sabe que nós vamos estar aqui, como sempre, para cumprir a nossa missão, que é mudar o mundo. Super bate-papo! Papo de Preto com Valéria Silvestre, da Bancada Preta. O dia 20 de novembro é uma data que celebra, nas figuras de Zumbi e de Dandara, o heroísmo do povo negro brasileiro. Vidas negras importam. Super bate-papo! Estilo Web Rádio. Inteligência e sofisticação. 24 horas ao seu lado.